Hoje foi divulgado um dos números mais importantes, um dos termômetros para a gente medir o desempenho da economia brasileira, que é o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, no ano de 2024. E o Produto Interno Bruto ele é essencial porque ele nos ajuda a compreender a dinâmica da economia em termos de volume produzido, em termos de rendimento das famílias e das empresas e também dos serviços que são tão importantes para a economia brasileira. E o número divulgado hoje foi de um crescimento de 3,4% do PIB da economia brasileira em 2024. Esse é um número considerado bom, muitos analistas e economistas estão elogiando esse número, por se tratar de um número acima de 3% de crescimento. No entanto, eu quero destacar dois pontos que são essenciais para a gente entender o que esse número está escondendo de nós quando nós vamos detalhar de onde está vindo, né? Qual é a origem desse crescimento de 3,4% que a economia brasileira apresentou em 2024. E o primeiro aspecto para o qual eu quero chamar a atenção é que grande parte desse crescimento de 3,4% ele foi proporcionado pelo aumento dos gastos do governo, através de programas de transferências de renda para as famílias, através também de compras, né, de empresas que fornecem produtos para as empresas ligadas, seja ao governo central, né, ao governo federal, aos governos estaduais e municipais. Então, uma boa parte desse crescimento de 3,4% não foi oriunda, né, essa dinâmica de crescimento não foi oriunda de consumo das famílias, de investimento das empresas, que são pontos que realmente refletem uma positividade, né, uma expectativa mais virtuosa, mais sustentável de crescimento. Nós tivemos uma boa parte, e nós já falamos isso em vídeos e análises anteriores, a boa parte desse crescimento de 2024 foi atribuída aos gastos do governo. E aí é que entra um segundo ponto que é muito importante a gente estar atento, principalmente para entendermos como será esse número em 2025. Porque quando nós temos um aumento dos gastos do governo, nós tendemos a gerar uma alta da inflação. E é isso que está acontecendo no Brasil com o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, tendo superado o teto da meta definida pelo Banco Central. Então isso traz um problema de perda de poder de compra das famílias e das empresas, a aceleração dos preços dos alimentos, como nós temos visto, e traz um segundo problema que já se refletiu no número do quarto trimestre de 2024, que é a questão das altas taxas de juros. O último trimestre de 2024 teve um crescimento pífio, um crescimento inexpressivo, de apenas 0,2%, já refletindo justamente esses problemas, já demonstrando os sinais de esgotamento desse modelo de crescimento baseado apenas no gasto do governo, que é a alta da inflação e a alta da taxa de juros. Então, o crescimento do último trimestre foi de apenas 0,2%. E o outro ponto fundamental é que para 2025, a expectativa de crescimento desse mesmo número, o PIB, o Produto Interno Bruto, é de um crescimento de apenas 1,5% a até 2%. Esse é um consenso entre os economistas, inclusive o número do Banco Central, através da pesquisa semanal pelo Boletim Focus, está demonstrando um crescimento para 2025 nessa faixa, ou seja, praticamente a metade do crescimento que nós tivemos em 2024. Então, isso demonstra uma desaceleração,
um esgotamento desse modelo de crescimento baseado apenas em gasto do governo e que não provoca questões positivas como diminuição da carga fiscal, aumento da produtividade real do trabalhador, aumento da competitividade da economia brasileira em relação ao resto do mundo. Então, é importante a gente estar atento a isso, porque 2025 terá um crescimento provavelmente que representará a metade daquilo que nós tivemos em 2024. Agora, para o agronegócio, a expectativa de crescimento do PIB desse setor, do agronegócio, que envolve toda a cadeia produtiva de fornecimento de insumos, a produção dentro da porteira, a agroindústria, os serviços que são prestados para o agronegócio, a expectativa de crescimento para 2025 é de 5%, ou seja, um crescimento que representa mais do que o dobro do crescimento esperado para a economia brasileira como um todo em 2025. Isso porque nós temos uma expectativa da maior safra de grãos da história, nós temos uma boa recuperação dos preços das carnes no mercado internacional, carne bovina, suína, carne de frangos, e também temos uma alta do preço do café, que está ajudando muito também esse setor, os produtores rurais, né? Então, esses são fatores que devem trazer esse crescimento que representa praticamente o dobro, né, para o agronegócio em 2025, quando comparado à média da economia brasileira nesse mesmo ano de 2025.